E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Belezinha? Estamos aqui de volta para nossa dose diária de programação, utilizando o .NET Core. Então, a gente está trabalhando com a ideia do Visual Studio e a gente vai ver hoje o assunto é sobre interfaces genéricas. Acho que eu não achei um nome muito bom assim para eu colocar aí no título, mas a ideia é trabalhar com as interfaces genéricas. A gente vai ver isso no contexto dos repositórios. Como é que a gente consegue otimizar nosso código aí para trabalhar com diversas classes distintas, fazendo uma mesma funcionalidade para os repositórios. Beleza? Então é isso aí, bora programar. Então a gente vai criar um novo projeto do tipo Web API, que já criamos algumas soluções utilizando esse template aqui. Vamos clicar em avançar. Então vamos colocar aqui, ó. Trabalhando com colocar generics, mas é que tem toda uma coleção, né, de classes genéricas. A gente vai criar uma interface genérica, mas ok, por enquanto serve. Vamos usar a versão 3.1, desmarcar o configure for HTTPS e vamos criar nossa solução. Aguarda ele ser gerado e a gente já vai começar a programar, hein? Bora lá. Boa, nosso projeto foi gerado. Podemos fechar essa janelinha aqui. Então a gente já conhece, né? Tem a parte dos controllers e ZAS, tudo mais. Vamos criar uma pastinha aqui, model. A gente vai criar nosso código dentro dela, tá? Então adiciona um new folder, coloque como model. Eita, o meu aqui ele já criou como new folder. Para renomear, aperta o F2 e insere model. A gente vai criar nossas classes aqui dentro, tá? Bom, então para exemplificar aqui qual vai ser o nosso cenário que a gente vai atuar hoje, vou usar mais ou menos uma partezinha de um projeto que eu atuei há muito tempo atrás, acho que tem uns quase 12 anos, referente à parte de gestão de capacidade, quando eu tinha que fazer monitoramento de servidores, dispositivos de redes, enfim. Então a gente vai trabalhar com três classes diferentes para poder exemplificar esse conceito aí da interface genérica, para criar um repositório genérico, beleza? Então, primeira coisa, a gente vai ter uma classe que vai conter os meus servidores. A gente vai cadastrar diferentes tipos de diferentes servidores, tá? Então, eu vou chamar essa minha classe de componente de TI, tá? Então, esse vai ser o nosso primeiro contexto. O componente TI são os meus servidores. Além disso, eu tenho algumas métricas de monitoramento que eu uso para poder verificar a saúde dos meus servidores, tá? Então, tem lá métricas de CPU, memória, disco, aí eu posso ter throughput de rede e outras coisas, tá? E por fim, além do meu componente de TI e das minhas métricas de monitoramento, eu tenho as métricas de fato que eu coleto, né? Então, são as métricas do meu componente de TI. Vai funcionar assim. Por exemplo, eu tenho um componente TI aqui, um servidor X, e eu tenho uma métrica CPU, eu quero coletar uma métrica daquele servidor X, para aquela métrica, por exemplo, CPU, na data N. Então aí eu vou ter uma chave composta aqui para poder ter um valor, e aí esse valor pode ser 10, 12%. A gente pode até criar uma classe aí para poder gerar esses valores para a gente aleatoriamente só para testar. Beleza? Então o escopo desse vídeo vai ser nessa parte da interface, como é que eu crio uma interface genérica que consiga atender essas três classes. E aí depois, numa próxima aula, a gente pode montar um exemplo executando, tá? Um executável mesmo, gerando os dados, as informações. Então vamos lá. Então, primeira coisa, vou fechar isso aqui, expliquei a ideia. Então, a gente vai ter aqui nossa criar uma pastinha. Poderia criar pasta de domínio, colocar as entidades dentro, mas só para simplificar hoje, eu vou criar uma pastinha de entidades. E aqui nós vamos criar nossas três entidades, beleza? Então a primeira delas vai ser o meu componente de TI. Ok, gerei a classe. Apareceu aqui, daqui a pouco a gente cria os campos dela.
E vamos criar as 3 classes aqui, tá? Eu vou criar a minha classe de métrica, de monitoramento, que é essa aqui. E por fim, é onde vai ter o que a gente chama de tabela fato. É onde vão existir os dados mesmo que eu vou coletar. Vão ser as métricas do meu componente de TI, tá? TI. Legal. Show de bola. E o que a gente vai fazer? A gente vai ter aqui algumas interfaces, e é o tema dela. Então vamos criar uma pastinha aqui chamada contratos, tá? Contracts. Esse é onde eu vou deixar as minhas interfaces, tá? Na verdade, vamos organizar melhor. Eu vou ter uma pastinha aqui, ó, para a parte de repositórios, repositories, e dentro desses repositories eu vou ter os meus contratos, tá? E além do contrato, eu vou ter as classes que vão implementar de fato essa interface, tá? Vou chamar de IMPL, Implementation, beleza? Vou ter também uma outra pastinha aqui. É só para organizar, tá? Essas pastas. Vou chamar de Base, tá? Onde eu vou deixar minha interface base, que é o assunto principal dessa aula, tá? Então esse aqui é o nosso contexto. E antes da gente partir para a parte da interface, vamos definir nossas classes aqui. Eu criei 3 porque eu quero trabalhar com 3 tipos diferentes de chave, tá? Que vai ser a chave primária, a primary key das nossas classes, tá? Para poder exemplificar o conceito dele genérico, tá? Então a primeira coisa, o nosso componente de TI, ele vai ter uma chave, vai criar uma propriedade aqui, a gente pode usar aquele prop tab 2 vezes, do tipo string, ele vai ter o meu ID do componente, que ele vai ser aquele hash que ele é gerado, né? Usando aquela classe guide, ou guide, ok? Além disso, vamos copiar aqui, a gente vai ter também o nome do meu servidor, tá? Então tem o ID e tem o nome do meu componente de TI. Maravilha, é só isso que eu preciso para o meu componente. Olhando agora para a métrica. A métrica também vai ter um ID, vamos criar outra própria aqui, só que essa vai ser um código, vai ser um inteiro, tá? Vai ser definido um número lá, um código para ela, e ela também tem um nome. Preciso saber qual que é essa minha métrica. Beleza. Ok. Então temos componente de TI, temos a minha métrica de monitoramento, e agora a gente vai criar a nossa métrica de componente de TI. Aí aqui vem um detalhezinho, a métrica de componente de TI, ela vai funcionar assim. Ela precisa ter a chave do componente de TI, que é esse ID. Ela precisa ter a chave dessa métrica de monitoramento, que é esse ID, que é um inteiro, o outro é uma string. E além disso, eu posso ter os dados para um servidor e uma métrica várias vezes ao dia. Então, a gente vai criar aqui um exemplo que esses dados vão ser coletados de 15 em 15 minutos, ok? Então, a minha chave composta ela vai ser feita por... Vou até copiar daqui, ó, do meu componente TI. Ela precisa da chave do componente de TI. A gente pode ter aqui para componente TI ID. A gente vê um nome melhor para isso. Ela também vai ter a chave da minha métrica de monitoramento. A minha métrica, vamos deixar métrica ID e componente ID. São duas chaves. E além dessas duas chaves, eu tenho também a data, tá? A data também faz parte da minha chave composta. E no final, além dessas chaves que é o que identifica um registro, ou um item da minha entidade, eu vou ter o valor que é coletado, então o valor da minha métrica, que pode ser um valor decimal, porque pode ser, por exemplo, 30%, 30,2% de utilização de memória, de CPU e assim vai. Então repare que aqui ó, é uma chave com 3 campos, uma chave composta, tá bom? Beleza, então eu tenho o meu componente TI, minha métrica de componente, métrica de monitoramento. Se a gente olhar no detalhe, meu componente TI tem uma chave que é uma string. A métrica tem uma chave que é um inteiro. E minha métrica de componente tem uma chave que é formada por uma string, um inteiro e uma data.
Beleza? Boa. Então, dito isso, vamos fechar aqui essas classes e a gente vai trabalhar agora com a nossa interface genérica. Qual que é o nosso objetivo? Eu quero criar um repositório, repositórios, na verdade, para poder atender essas 3 classes, tá? E a gente vai fazer o seguinte aqui em Base, a gente vai criar um novo item, a gente vai adicionar uma interface e eu vou chamar ela de Generic Repository. A gente já viu algo um pouquinho parecido em alguns dos nossos projetos, quando a gente estava vendo nas outras playlists lá, né, de aulas. Só que a gente vai fazer, vai ser mais incrementado esse, tá? Então, qual que é a ideia? Para simplificar, a gente vai ter 2 métodos em comum entre todas as nossas entidades, falando de repositório. Eu quero listar meus objetos, listar os meus itens, e eu quero pesquisar também, pelo ID dele, certo? Então, a gente vai ter aqui ó, um método que vai ser um listar, vou chamar de list, e eu vou ter um de pesquisa que eu vou chamar de get, tá bom? E aí, como é que funciona? Eu preciso informar se ele vai ter um retorno, né, tipo de retorno, os dois terão, tá? A diferença é que o meu list, ele não precisa de parâmetro, ele apenas retorna a minha lista. E o get, ele precisa informar o ID. E aí começa a brincadeira, ó. Porque para cada um daqueles tipos das minhas entidades, o tipo de retorno vai ser uma lista. Esse é um list. Só que essa lista é uma lista do quê? Se eu for criar uma interface para o meu componente, vai ser uma lista de componente. Para métrica de componente, uma lista da métrica de componente, monitoramento e assim vai. E o get, a chave também vai mudar de acordo com os tipos aqui, tá? Então eu quero criar uma interface genérica que me ajude a padronizar o que eu tenho que fazer, independente do tipo da entidade. Essa é a jogada, ok? Só para ficar um pouquinho mais claro, ó. Se a gente fosse criar aqui, ó, vou criar aqui no a interface aqui em contratos. Eu vou criar uma de componente, tá? De TI. Então a gente vai ter a nossa interface aqui, ó. Componente de TI repository. Só vou tornar ela pública. Então, se eu tivesse que fazer esses métodos, o list e o get, para minha interface do componente TI, eu ia fazer ela assim, ó. Ela vai ter que ter uma lista do meu objeto componente TI. Então, Ctrl Tab para adicionar referência. Vai ter o using lá. Opa, ele apareceu muito rápido. Aí dá um enter para confirmar. Beleza, montei o meu list. O meu get, ele vai retornar um componente, é um item só. E eu preciso informar a minha chave que é uma string, é um ID, tá? Então, desse jeito eu estou cobrindo tudo que eu preciso para fazer meu componente de TI. Agora, para fazer uma métrica de monitoramento, vamos fazer ele aqui, ó. Vamos adicionar um novo item. A gente vai criar uma interface aqui que eu vou chamar de métrica monitoramento repository. E aí eu vou ter a mesma coisa, certo? São os mesmos métodos. Ó, o list e o get. A gente vai usar eles aqui. Só que eu não posso usar componente, não faz sentido, né? O meu contexto é métrica de monitoramento. Adiciono a minha referência e aqui também, ó, o meu get é para métrica de monitoramento. Beleza? Então, olha só o trabalho que eu estou tendo. Ó. Eu vou precisar ter uma interface para cada, mas está vendo que eu estou tendo que criar... Opa, deixa ele dando isso aí, depois a gente arruma. Eu estou tendo que criar na mão explicitamente cada um dos tipos aqui. Ó. Tá vendo? Como é que eu resolvo isso para poder fazer menos coisas? Por exemplo, se eu tivesse que incluir um método de cadastro, eu teria que incluir aqui e incluir aqui também nessa minha interface. Então, utilizando o método aqui genérico, eu consigo deixar de forma genérica definido um padrão e todos os meus repositórios vão precisar seguir ele. Beleza? Então, como a gente vai fazer isso para tipar ele, deixar genérico? Eu não sei qual que é a classe que eu tenho que listar aqui. Ó. Não sei se é métrica componente ou os dados mesmo, métrica do componente. Eu não sei qual que é o campo da chave também. Então, para fazer isso, a gente vai criar aqui ó, uma classe
nossa interface genérica. E eu vou fazer ela desse jeito aqui, ó. Eu coloco entre os tal de menor e maior uma letra. Então eu vou usar o T, por exemplo. Só usa bastante o T, mas poderia ser outro, tá? Então esse T ele vai representar a minha classe. Eu não sei qual é no momento. E eu vou ter um segundo tipo genérico que vai ser meu Y, que vai representar a minha chave. Beleza? Feito isso, ó, então eu sei, ó, a minha lista vai retornar uma coleção de T genérico. E eu não tenho parâmetros aqui. Para o meu get, eu vou retornar apenas um item, que vai ser do tipo T. Só que eu tenho o meu ID. O meu ID vai ser do tipo Y. Ó que maluco. Que doido que o código. Bonitos. Então dessa forma, eu transformo ele para trabalhar de forma genérica. Independente do tipo, tá? Ó. A gente tinha visto até aqui usando o tipo genérico, mas não com a chave, né? Então dessa forma aqui eu consigo definir qual que é a classe e qual que é a chave. Então nessa aula a gente vai ver como é que eu faço isso para esses dois, componente e métrica, tá? Depois o métrica de componente TI, que ele é uma chave composta, a gente vê na próxima aula para o vídeo não ficar muito grande, ok? Então vamos acertar isso daqui usando a interface genérica para o meu componente de TI. Então como é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dizer que a minha interface, ó, ela implementa, né, aquela interface genérica, o generic repository, então Ctrl V aqui para Ctrl ponto, perdão, para adicionar referência, tá herdando as características, né, ó, dessa interface genérica, só que o tipo, tá vendo? Ó, eu preciso especificar. E qual que vai ser o meu tipo aqui? Vai ser a nossa entidade componente TI e a chave a gente já sabe que vai ser uma string. E feito isso, ó, eu não preciso implementar aquelas linhas. Ele já vai fazer para a gente. Então ele já herda essas características do genérico e automaticamente ele já vai setar aqui para a gente os tipos. Ele já vai setar o string na chave e o componente TI para minha coleção. E aí eu não preciso ficar montando os métodos aqui. Ó. Se eu incluir um cadastrar, por exemplo, vai ser, sei lá, um void, um add de uma entidade, isso aqui já vai ser passado para o meu componente TI repository, tá? É assim que a gente trabalha com genérico. E o lance dele estar genérico, de não ter um tipo específico aqui definido, é que eu consigo reaproveitar ele. Então, por exemplo, aqui para minha métrica de monitoramento, eu posso reaproveitar, ó, e é uma outra classe, um outro tipo de dados, né? Ó, a minha chave. Então, eu uso o meu generic repository. E aí, o tipo aqui vai ser métrica monitoramento. E a minha chave agora vai ser o inteiro. Eu vou colocar na linha de baixo só para mais fácil a gente visualizar, tá? Vou padronizar isso. Aqui, ó, 2 pontos, linha de baixo. Show. Tá vendo? Então eu consigo replicar isso independente do tipo. Independente da minha classe e independente do tipo de dado da minha chave. É assim que eu faço, ok? Aí feito isso, agora a gente depois vai implementar as nossas classes do repositório e aí ele já vai entender quais são os métodos que eu preciso fazer baseado nesse repositório genérico. Então, para completar a aula, vamos olhar a parte do componente de TI. A gente não vai implementar no detalhe, eu vou criar a classe do repositório do componente para ver se ele consegue ir dessas características mesmo aqui do meu repositório genérico, tá bom? Aí na próxima aula, perdão, a gente vê o de métrica e como é que eu faço também para a chave composta, né? Essa métrica de componente. Mas vamos lá então. Aqui na pastinha dentro de repositories de implementação, a gente vai criar então aqui uma outra classe que eu vou chamar de componente de repository e o IMPL, implementation. E olha como vai ficar simples para a gente fazer agora. Ó. Eu vou colocar, ó,
na minha classe, ela vai implementar dois pontos, a interface repository, dou um Ctrl ponto e adiciona a referência com o Enter aqui, ó, tá vendo? E aí, ó, não precisa especificar mais o tipo, porque aquela minha interface componente de repository já fez isso. E ele tá dando um erro que ele falou, não, você não implementou aqui os dois métodos. Então dá um Ctrl ponto de novo e usa a opção Implement Interface. E olha só, ele já monta pra gente os métodos que eu preciso gerar. E olha que legal, ele já especificou o tipo aqui, tá vendo? Ele já criou o get como um objeto do tipo componente, a minha chave do tipo string e a minha lista do tipo componente TI também. Então ele faz isso graças ao repositório genérico e ele vai tipando isso dinamicamente. Beleza, pessoal? Então é isso, o assunto dessa aula. Ele ajuda bastante aí você reduzir um pouquinho a parte do código, deixar mais padronizado seus contratos. E na próxima aula a gente completa essa estrutura aqui, implementando aqui o repositório da métrica e da métrica de componente. Depois, mais uma outra aula, a gente monta um exemplo com os dados mesmo. A gente vai gerar algumas informações de servidores e métricas para ver isso funcionando. Beleza? Então, compartilhe com seus amiguinhos aí. Se você não é inscrito, se inscreva. Espero que você tenha gostado. E eu fui. Tchau, tchau. Até mais no próximo vídeo. Nos vemos lá, hein?